Oi pessoal, tudo bem? Me encontro aqui na bancada de serviços para fazer a apresentação para vocês de uns chicotes adaptadores para realização de testes de placas de potências e de componentes de cargas das lavadoras Electrolux. Eu me encontro com uma placa aqui em mãos, uma placa conhecida assim pelos técnicos e reparadores de placas. É uma placa que ela segue o padrão do Gigatestes. O Gigatestes ele costuma ser desenvolvido para esse modelo de placa aqui, com dois conectores. O chicote tem saída para dois conectores, para o conector 1 e para o conector 2. Dessa placa aqui, que é o padrão do Giga. É uma placa assim que ela responde a diversos modelos de lavadoras. Porém, que eu quero deixar frisado para vocês é o seguinte: fora esse modelo de placa aqui, há outros diversos modelos de placas também. Há outros diversos modelos diferentes dos conectores para os conectores dessa placa aqui. Vou dar um exemplo, citar um exemplo para vocês. Por exemplo, a LTR 10, 12, LTR 15, certo? Os conectores das LTRs eles não batem com esses conectores aqui da placa padrão, que seria para ajuste do terminal do Giga lá, né? Do terminal do Giga. Vocês entenderam? O terminal do Giga, do chicote do Giga, ele encaixa direitinho aqui para segmento dessa placa aqui, ó. Que atende essa placa aqui, ela chega a corresponder a mais de 20 modelos de lavadoras, entendeu? Só de que fora essa placa padrão aqui, há outras diversas placas, entendeu? Com conectores diferentes desses daqui, dessa placa, com conectores diferentes, como estes modelos que eu acabei de citar, das LTRs, entendeu? Fora os modelos da LTRs, há outros diversos modelos de placas também, que não batem com o terminal do Giga lá, com o terminal do Giga, que foi desenvolvido apropriadamente para esse modelo de placa aqui apenas. Vocês entenderam? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, há outros diversos modelos, como as LTRs, as LTRs. Citar algum dos outros modelos para vocês. Da LTS 12, LS12Q, que possui aquela função de resistência, LTE 06, 07, LTE 08, LTC 07, LTC 12 versão 1, LTC 15 versão 1. Vocês entenderam, pessoal? Há diversificados modelos de placa. A LT60, LT60 Hilda, LT09B e por aí vai, pessoal. Esses modelos que eu acabei de citar para vocês
não batem com o terminal do Gigatest lá, que é um Gigatest padrão assim de terminais para esse tipo de placa aqui, ó. Esse tipo de placa aqui de 2 conectores. Vocês entenderam? Para isso foi pensado o seguinte, assim, foi assim desenvolvido assim esses chicotes adaptadores para resolver assim esses problemas, entendeu? Para criar essa facilidade assim para as realizações assim de testes assim de outras placas, de outros modelos assim de placas, para mais assim de 20 também modelos seriam. Tanto assim para teste de placa de potência, quanto para realização de testes de componente de cargas numa simulação real. Eu assim tenho alguns chicotes aqui desses modelos que eu acabei de assim apresentar para vocês aí, que eu acabei de citar para vocês aí. Vou apresentar eles para vocês, um deles. Bom, esse daqui é da LTC 15 versão 1. LTC 15 versão 1. Esse chicote aqui, pessoal, ele dá até certo para realizar o teste conectado no Giga lá. Conectado no Giga, né? Que foi desenvolvido para esta placa. Para esta placa de 2 conectores. Esses 2 conectores, eles são ajustados lá no Giga, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Conector 1 e conector 2. Ele assim esses conectores aqui ajusta certinho lá no terminal do Gigatest. Entendeu? Pro Gigatest. Dando o segmento correspondente. Vocês estão vendo, ó? Ele dá o segmento correspondente, ó. Aqui, ó, dos conectores, certo? Até assim os conectores da placa. Ó. Para esta placa aqui serve esse tipo de modelo da LTC 15 versão 1. Lá, ó. Ajustou certinho aqui no conector 1. O terminal desse chicote aqui, ó. Ajustou certinho. Vocês estão vendo, né, pessoal? Vocês estão dando uma conferida aí, né? Aí, ó. Ajusta certinho. Mas só o da LTC 15 versão 1, que é um chicote que ele tem saídas assim de fios aqui para o sensor de rotação, né? Esse sensor de rotação, ele comanda a velocidade assim do motor, entendeu? Uma vez assim a lavadora recebendo sinal do sensor de rotação para a placa, aliás, a placa recebendo o sinal do sensor de rotação, vocês estão vendo? O que vai acontecer? A placa, a partir do momento que receber esse sinal do sensor de rotação, ela vai liberar as funções, tanto da agitação quanto da centrifugação, entendeu? Então, assim, para manter o sensor lá ligado, teria-se que ajustar esses 3 terminal aqui, ó.
como eu estou mostrando para vocês, ó. Esses 3 terminal. Um menos 5 volts, né? Seria para energizar o sensor. O outro, não sei se dá para vocês enxergarem aqui, seria o AC1, né? Seria o AC1. Aqui está contra. Não, seria o. Perdão, pessoal. Seria um menos 12 volts no sensor de rotação. E outro para o sinal do sensor de rotação. Para poder, assim, comandar a rotação do motor. Entendeu? Enviando sinal para a placa. Eu teria, assim, outros modelos aqui. Eu vou passando, assim, o que der para passar. Se der para passar tudo no mesmo vídeo para vocês, eu, assim, passo para vocês, né? Vou, assim, dando as instruções de cada um. Bom, a princípio eu tinha falado das LTRs para vocês. Deixa eu pegar... Deixa eu ver se eu localizo aqui. LTR 10, 12. LTR 10, 12. Deixa eu ver, pessoal. Um instantinho, pessoal. O que eu puder, assim, passar para vocês, eu vou passar, viu, pessoal? Vou passar, assim, da melhor maneira possível. Olha, esse chicote aqui é o de placa de potência para realização de teste de placa de potência das LTRs 10 e 12, certo? É para testar apenas placa, certo? Ó, não sei se vocês observaram, de encaixe lá para o giga lá, é os mesmos conector. Só que, aqui, ó, se vocês observarem no segmento do giga, dos conectores aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, para segmento, assim, dos conectores do giga, perdão, pessoal, para segmento dos conectores da placa, certo? Já assim não assim corresponderia aos mesmos conectores da placa padrão. Vocês estão vendo como esses terminal, aliás, eles são uns terminal assim menor. Eles são uns terminal menor, ó. Ó, conector 1. Conector 1, ó. E se eu ajustar nessa placa padrão, ele assim dá até sobra aqui, ó. Ele dá até sobra. Tá vendo, ó? Ele dá até sobra, ó. Tá dando sobra para um pino aqui, ó. Da mesma forma, o conector 2, ó. Ó, pessoal, só para vocês entenderem, ó. Conector 2, ó. Quantos pinos aqui que sobrou, ó. Deu sobra aqui para 3 pinos. Vocês estão vendo? Então, assim, diferencia os conectores de outros modelos de placa para, assim, essa placa padrão aqui que foi desenvolvida, assim, para os terminais do Gigatest. Do Gigatest padrão. Porém, não descartamos a hipótese de, assim, a gente utilizar o mesmo Gigatest para realização, assim, de testes, né, de outras placas, de outros modelos diferentes desta aqui, dos outros modelos diferentes desta placa padrão aqui, o qual, assim, foi, assim, pensado em desenvolver 1 giga, acabou sendo, sim, pensado, assim, a se desenvolver 1 giga, relacionado a esta placa, a padrão
da Electrolux, que atende a mais de 20 modelos. Entendeu? Entenderam, pessoal? Então, porém, vocês podem, assim, realizar teste com o mesmo aparelho, utilizando estes chicotes aqui, adaptadores aqui, ó. Vocês estão vendo? Utilizando chicotes adaptadores. No qual seria, assim, de mesma entrada, os conectores seriam de mesma entrada lá para os terminais, assim, do chicote, assim, do aparelho, né, do Giga. Dando segmento aqui, ó, pessoal, dando segmento, assim, diferenciando, vamos dizer melhor assim, apenas os conectores a serem, assim, a serem alojados, a serem, assim, conectados, assim, em placas, assim, de diferentes, assim, conectores, de diferentes, assim, conectores, assim, da placa padrão, né? Porque muda até o número, assim, de pinos. Os números de pinos, eles até alteram, assim, esses números, entendeu? Nos números de pinos, assim, dá até para menos pinos, assim, as placas de outros modelos de lavadoras. Sem ser desta placa padrão aqui, que foi desenvolvida, assim, no qual foi baseado o Giga, desenvolvido o Giga baseado nela, baseado nessa padrão aqui. Então, pessoal, eu estava falando, assim, do chicote adaptador da LTR 1012, né? É um chicote de que ele possui aqui, ó, que nem ele possui, assim, essas saídas aqui, ó, estes dois fios aqui, ó, verdes, para energizar o motor CSM, certo? Em segmento aqui, ó, esse fio cinza seria para o interruptor da tampa. Este outro aqui é para energizar a chave CSI, é o comum que energiza a chave CSI. Esse daqui é o menos 5 volts que energiza a chave CSM, né, seletora, que seria o retorno aqui do pressostato, né, do terminal do pressostato. Ó, esse fio rosa aqui, ó. Esse fio rosa de menos 5 volts, ele energiza a chave seletora, assim, CSM, né? O comum, ele vai energizar o comum lá. Que seria assim um fio de segmento aqui do terminal do pressostato. Aí, ó. O terminal, assim, do pressostato que vai ajustado na placa lá, ele tem três saídas. Seria o preto, que seria, assim, o comum que ele recebe da placa, que faz fechamento com o pressostato, e o fio roxo, ele acaba sendo entregue aqui, o fio do meio, como sinal para a placa, de que, assim, o pressostato foi acionado. O rosa, ele fica do lado, que seria o segmento aqui do menos 5 volts para CSM, para energizar CSM. Esse terminal aqui do pressostato, pessoal, ele possui uma microchave aqui, ó. Ó. Não sei se dá para vocês escutarem. Ó.
Acionando essa microchave aqui, ó, mantendo ela vai pegar assim, fazer a simulação de nível cheio, o qual promoverá assim o ciclo de lavagem, né, de agitação. Se iniciará o ciclo de agitação, de lavagem da roupa. Bom, aqui eu expliquei ponta por ponta para vocês, sem menor dúvida. Vamos falar agora seria do chicote adaptador, né, para teste de cargas desses modelos, desses dois modelos, da LTR10 e LTR12. Esse outro chicote aqui é o que testa componente de carga. Ele faz simulação, olha lá, vocês estão vendo? Cargas da LTR10 e LTR12. Ele realiza a simulação real lá na lavadora. Conectando assim o chicote no giga, né, no terminal, nos conectores do giga assim, de componente de cargas, dando segmento aqui, né, dos terminais do giga, dando segmento ao terminal das cargas lá na lavadora, ó, que seria esses dois conectores aqui, ó. Eles vão conectados lá nos terminais, no terminal inferior, né, do gabinete lá, para fazer a simulação de teste das cargas, uma simulação real. Esse outro aqui é do interruptor da porta, pessoal. Esse fio cinza aqui, ó. Tá vendo? Esse fio cinza aqui, ó, esse daqui, ó. É do interruptor da porta esse terminal aqui, ó. Acho que dá para vocês localizar. Do interruptor da porta. Bom. Vamos falar agora, pessoal, do modelo da LTR15. Modelo da LTR15 seria esse daqui, pessoal. Este é um chicote da placa de potência. Da placa de potência da LTR15. Tá dando para vocês enxergar aí, né? Da LTR15. Esse da LTR15 aqui conecta os dois terminais, aliás, os dois conectores no terminais ali do giga, né? Do giga assim, de placa de potência, né? Que realiza os testes da placa de potência. No seu segmento, no segmento do chicote, ele vai dar entrada para a placa. Esses dois conectores aqui, ó. Tá vendo? Conector 1 e conector 2, ó. Conector 1 e conector 2. Vocês estão dando para visualizar, né? Encaixou lá na placa, uma vez assim, te dá condições de pegar, assim, realizar esses testes. Ele também possui esses dois fios aqui, ó, aqueles dois fios verdes que eu havia falado lá atrás, ó, para energizar o motor lá, né, da chave CSM, o micromotor da chave CSM. Vocês estão vendo? Dando seguimento aqui, ó, ele vai assim conter também, pessoal. Ele vai conter aqui o retorno para o atuador e trava. Retorno para o atuador e trava, esse terminal aqui. Esse daqui seria o pressostato, para ajuste do pressostato lá. Fechamento do pressostato indicando o nível cheio da máquina para ela poder iniciar o processo de
agitação, né, que é o ciclo de lavagem da lavadora, acionado por esta microchave aqui, ó. Ó, acionado por esta microchave. No pé aqui, ó, do terminal, como vocês estão vendo, ó. Essa microchave aqui, ó, ela aciona o nível cheio da lavadora, nível cheio d'água. Em si, dando o segmento aqui do menos 5 volts para o sensor de rotação, pessoal, aqui, ó, menos 5 volts, esse fio aqui roxo, esse fio roxo, menos 5 volts para o sensor de rotação. Aqui do terminal para o sensor de rotação, ele tem uma derivação de cor. Do terminal, assim, que vai ajustado na placa, ele sai como cor vermelha, como a cor vermelha. Vocês estão vendo, né? Aí depois ele desponta aqui nessa derivação aqui de menos 5 volts na cor roxa. Para o sensor de rotação, viu, pessoal? Para o sensor de rotação. Do sensor de rotação, ele vai ajustado mais esse terminal aqui, ó, do sensor de rotação. Vai ajustado mais esse terminal, porque no sensor de rotação são 3 terminais que há lá. Entendeu? Um terminal, assim, que vem da placa, que como eu havia mostrado anteriormente para vocês, dos 5 volts que energiza o sensor. Esse outro terminal aqui, do sensor de rotação, ele vai acabar, assim, energizando a menos 5 volts para a chave seletora motorizada, CSM. Entendeu? Ó, são esses 2 fios azuis aqui, ó. Esses 2 fios azuis, ó. Tá vendo? Aí, pessoal, relacionado ao terceiro terminal do sensor de rotação, esse terminal vai ligado lá no sensor de rotação e desponta como sinal, pessoal, ele desponta como sinal para a placa, certo? Assim, indicando para a placa liberar as funções, devido ao motor ter atingido a rotação desejada. Ok, pessoal? Creio que não tem ficado nenhuma dúvida. Bom, aqui faltou só eu passar para vocês o comum da chave da tampa, o interruptor da tampa, que geralmente se energiza ali no CSI ali. Energizado ali em conjunto com a chave seletora iluminada. Ok, pessoal? Bom, eu acho que não tem ficado nenhuma dúvida para vocês aí. Quanto a esse chicote aqui, pessoal, seria só isso aqui mesmo, da LTR15. Quanto a esse chicote aqui da placa de potência. Agora vamos falar do chicote, dos componentes de cargas desse modelo de lavadora, da LTR15. Esse chicote é o chicote adaptador de componente de cargas, que realiza assim, a simulação real lá, direto na máquina, direto lá na lavadora. Lá. Aqui, como de praxe, da mesma forma, assim,
Conecte-se esse terminal no conector lá do Giga, né? Do Giga que realiza assim o teste dos componentes de carga. No seu segmento, ele vai despontar para as cargas. Entendeu, pessoal? Vai despontar para as cargas. Esse conector aqui, ó, ele é ajustado lá no chicote inferior que se encontra na lavadora lá das cargas, para poder obter a simulação real, assim, do funcionamento das cargas lá, de todas as peças. Esse outro conector aqui é o de trava e atuador, vai ajustado ali no terminal assim da lavadora também, né? No chicote inferior. Bom, vamos assim seguir para outros modelos de lavadoras. Bom, deixa eu ver, deixa eu dar uma pesquisada aqui, pessoal. Ó, vamos para a LTS 12 e LS 12Q. LTS 12 e LS 12Q. Este é um chicote de teste para placas de potência. Conectores que vão ajustado no terminal da placa de potência. No seu segmento, ele vai despontar aqui, pessoal, uns terminais aqui para os conectores da placa. Conector 1 e 2 da placa de potência, né? Que estamos se falando assim do chicote adaptador para a placa de potência. Olha, aqui, pessoal, é o seguinte, no mesmo segmento das outras, os dois fios verde, como havia explicado assim em outros modelos, eles são para energizar o micromotor da chave seletora motorizada, CSM. Esses dois fios verdes. Esse chicote aqui, pessoal, ele trabalha com resistência. Ele é acionado por uma chave aqui, ó, uma microchave. Após acionada essa microchave, se acenderá um LED aqui, ó, na ponta aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem um LED. Eu tô contra a luz aqui, então não dá para ver muito bem. Ó, esse LED azul aqui, ó. Mas para acionar ele, devemos energizar primeiramente. Devemos energizar a 12 volts. Energizar o relé, né? Devemos energizar primeiramente o relé com 12 volts recebidos da placa. Tá vendo? Mais menos 12 volts. Após energizado o 12 volts, uma vez energizado, né, o relé, a bobina ela vai acabar atracando os terminais, né? A bobina em si, ela assim ela se energiza e atraca os terminais, que seriam esses dois terminais aqui, ó, preto. Olha lá, ó. Com a fase. Um terminal ajustado para o AC1, né? Com a fase, e o outro retorno da fase, que seria esse daqui, ó. O retorno da fase seria esse terminal aqui, ó, para o relé. Isto.
Esses dois terminal aqui vai ajustado lá no relé, nos terminais do relé lá, no conector do relé. Entendido, pessoal? Mas assim, para que se obtenha assim o funcionamento, da resistência, pessoal, eu preciso assim pegar assim, energizar, como eu havia dito para vocês, preciso primeiramente energizar o relé e aí no segmento após energizado o relé e pós atracado o relé, que eu assim faria simulação nessa chavinha aqui, ó. Apertando essa chavinha aqui, acionando essa chavinha, depois de acionado o relé, do relé atracado, esse LED aqui se acenderá assim, indicando de que a resistência ela se encontra ativa, que assim ela se encontra em operação, que ela esteja assim atuando normalmente. Vocês entenderam? Bom, aqui seria antes de eu explicar isso aqui para vocês, relacionado à resistência, pessoal, seria só para o modelo da LS12Q, viu, pessoal? Seria para o modelo só da LS12Q. Entenderam? LS12Q. Esse modelo, ó, vocês estão vendo aqui o chicote, ó. Bem detalhado, viu, pessoal? Bem detalhado. Só para esse modelo da LS12Q, que possui assim esse sistema, pessoal. Olha, agora tá dando para ver, né? Que fugiu um pouquinho do vídeo aqui, ó. Ó, pro modelo da LS12Q apenas há essa função de resistência. No segmento aqui, como eu tinha dado iniciativa, vamos falar do terminal do pressostato. Esse terminal do pressostato é como assim eu havia explicado em outros modelos. Ele possui o botãozinho aqui, né? Uma microchave, aliás, para acionar o pressostato, né? Aquela indicação assim de que já atingiu o nível, assim a máquina se encontra de nível cheio, né? Para poder assim promover o ciclo de lavagem e agitação da lavadora. Do mesmo terminal aqui sai o menos 5 volts. Olha, pessoal, antes de eu pegar assim finalizar a explicação aqui do pressostato, que nem eu quero expor para vocês o seguinte: há dois modos de testes assim do pressostato para essa lavadora, para esses dois modelos, assim de lavadora, da LTS12 e LS12Q. O teste pode ser feito um teste de pressostato direto aqui acionando essa chavinha, ou assim ajustando esse outro terminal aqui, ó, realizando assim um outro assim tipo de teste assim do pressostato na placa lá do sensor de nível, pela placa assim do sensor de nível, entendeu? Ó, esse aqui é um outro terminal, é um segmento, ó. É o mesmo segmento, ó. Estica o fio, ó, é o mesmo segmento, assim desse terminal aqui, ó, do teste direto, que é ajustado na placa, entendeu? É o mesmo fio, ó. Mas só de que vocês podem realizar o teste direto do pressostato assim por intermédio dessa microchave, ou assim realizar um teste
do sensor de nível, pela placa do sensor de nível, ajustando assim esse segmento aqui do terminal do pressostato, lá na placa de nível, assim, de nível assim, do sensor de nível eletrônico. Entendeu? Entenderam, pessoal? Esse fio aqui, ó, cinzinha aqui, ó, de um fio só, é o terminal do interruptor da tampa. O interruptor da tampa. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, para energizar a chave CSM, seria esse fio roxo aqui, ó, com menos 5 volts. Assim como assim o comum neutro, né? Menos 5 volts, assim, neutro, comum, se trata de uma mesma coisa. Esse outro aqui, esse outro terminal, da mesma forma, energiza a chave seletora CSI com a C2, neutro também. Ok, pessoal? Bom, se tratando assim do chicote de placa de potência para esses dois modelos de lavadora, seria apenas isso. Agora vamos para o chicote de componente de cargas, né? Desses dois modelos aí. Um momento, pessoal. Deixa eu dar uma conferida aqui, tá tudo misturado aqui. Um momento, são vários chicotes, então às vezes a gente se perde aqui. Deixa eu ver uma coisa, pessoal. Ah, tá aqui. O de componentes, para teste de componente de carga, assim, desses dois modelos que eu havia falado anteriormente, assim, explicando assim, sobre o chicote de placa de potência, né? Então, o chicote assim relacionado a componente de carga seria esse daqui que eu estou mostrando para vocês, desses dois modelos, da LTS12 e LS12Q. Aqui, como de praxe, terminais, né, ajustado nos conectores lá do chicote do Giga assim, que realiza testes dos componentes de carga, conector 1 e conector 2. No seu segmento, ele vai apontar lá para as cargas. Esses dois conectores aqui, ó, ele assim, são ajustados lá no chicote inferior do gabinete da lavadora, que faz a distribuição assim das fases, os fechamentos de fases assim dos componentes de cargas contidos assim no corpo da lavadora. É para assim pegar assim, realizar uma simulação real do funcionamento assim de todas as peças. Esse outro terminal é o interruptor da tampa. Esse terminal aqui é de fio cinza, né?